Após cair do cavalo, o fazendeiro finge estar desacordado e flagra a empregada confessando algo capaz de mudar tudo. Ele despencou do cavalo e decidiu permanecer imóvel no chão. Foi naquele instante, fingindo inconsciência sobre a terra batida, que escutou palavras que jamais imaginaria ouvir, vindas justamente de quem menos esperava. Naquela época, as propriedades rurais funcionavam como verdadeiros reinados isolados, onde a voz do proprietário era absoluta e o futuro dos trabalhadores pendia de um fio tênue chamado lealdade. Corria o ano de 1887 e as residências senhoriais guardavam segredos enterrados por trás de portões maciços de madeira e olhares submissos daqueles que laboravam em silêncio. O aroma intenso de café torrado se fundia com a fumaça dos charutos. O badalar do sino da igrejinha demarcava as horas. E nas amplas cozinhas, panelas de bronze reluziam sob os cuidados de mulheres que conheciam cada recanto daquela existência, porém jamais ousavam almejar além dela. Foi nesse cenário que uma jovem empregada de apenas 23 anos carregava no íntimo um segredo que ardia como carvão em brasa. Ela nutria sentimentos pelo patrão, um amor mudo, inatingível, daqueles que brotam nas brechas do cotidiano e se alimentam apenas de olhares distantes e gentilezas que não lhe eram endereçadas diretamente, mas que ela fingia serem suas. Ele, um homem de 37 anos, austero e respeitado, estava prestes a contrair matrimônio. A prometida provinha de família tradicional, vestia trajes elaborados e falava com a voz serena de quem nunca precisou elevar o tom para ser atendida. Porém, sob aquele sorriso refinado, algo fermentava, algo que ninguém enxergava, exceto quem observava verdadeiramente. E a empregada, ela observava, porque gente que ama de longe consegue ver o que gente ocupada em ser amada não percebe. Naquela manhã, sob o firmamento límpido e o canto do bem-te-vi nas mangueiras, um pedido aparentemente inocente transformaria tudo. Um cavalo, um arreio e uma queda que desvendaria quem verdadeiramente merecia confiança naquele lugar. Se você aprecia narrativas que tocam a alma, se inscreve no canal e deixa nos comentários de qual estado você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada. A manhã havia iniciado como tantas outras. O sol ainda acendia vagarosamente por detrás dos morros, quando a empregada adentrou a casa principal carregando o balde de água cristalina para lavar os legumes do almoço. Seus pés descalços mal produziam ruído sobre o assoalho de tábuas corridas, e ela apreciava essa invisibilidade, atravessar os aposentos sem que ninguém reparasse. Mas naquela manhã, ao passar pela sala de estar, ele estava ali, acomodado na poltrona de couro desgastado pelo tempo, com a bota apoiada no estribo que lustrava com um tecido. O fazendeiro ergueu o olhar e a avistou. E ela, que sempre desviava os olhos apressadamente demais, dessa vez vacilou por um instante. Apenas um. "Bom dia", ele disse com aquela voz profunda que parecia emanar de um lugar mais fundo do peito. "Bom dia, patrão", ela respondeu sutilmente, sentindo o rosto ruborizar. Ele não notou ou fingiu não notar. Retornou a polir o estribo, esfregando o couro com vigor, enquanto ela seguia para a cozinha, com o coração pulsando acelerado demais para uma conversa tão breve. Foi mais tarde, já próximo ao meio-dia, que ele surgiu no umbral da cozinha. A empregada estava sovando a massa do bolo, os braços cobertos de farinha até os cotovelos, o avental manchado de respingos. Quando o viu parado ali, ela congelou. "Desculpe incomodar", ele disse, retirando o chapéu e segurando-o com ambas as mãos num gesto quase tímido. "Os trabalhadores estão todos ocupados lá no pasto. Você poderia preparar meu cavalo para mim?" Ela piscou incrédula. Ele estava pedindo, não ordenando, pedindo. "Certamente, patrão. Eu preparo sim. Obrigado. É o Juan. Está no último compartimento." Ele sorriu, um sorriso discreto, meio cansado, e retirou-se.
A empregada permaneceu paralisada por um momento, olhando para a porta vazia, antes de perceber que estava sorrindo também. Limpou as mãos rapidamente no avental, arrumou o cabelo que escapava do lenço e saiu quase correndo para o estábulo. O João era um cavalo magnífico, robusto, com o pelo lustroso e os olhos vivaces. Ela acariciou o focinho dele antes de buscar o arreio. Escolheu o melhor, o de couro trabalhado que o patrão gostava de usar nos dias importantes. Ajeitou o pelego, prendeu as fivelas, testou cada corda, cada nó. 2 vezes, 3 vezes. Queria que estivesse impecável, porque era para ele. Enquanto finalizava o ajuste da cilha, ela não viu a sombra que se aproximava pelas costas, não viu a mão delicada de unhas bem cuidadas que esperou ela se afastar para, com um movimento rápido e silencioso, afrouxar a cilha, apenas o suficiente. O suficiente para que no momento exato o arreio escorregasse. A empregada retornou para a cozinha com o coração aliviado, pensando que havia feito um bom trabalho, pensando que, quem sabe, ele repararia, quem sabe a agradeceria novamente. Ela não sabia que, naquele preciso momento, acabara de ser transformada em culpada de um crime que não cometera e que a queda estava mais próxima do que qualquer um imaginava. Se você está gostando dessa história, curta o vídeo para ele alcançar mais pessoas. Isso ajuda demais o canal a crescer. O fazendeiro montou no João pouco depois do almoço. O sol estava elevado, queimando intensamente, e ele queria ir até a cerca do Pasto Leste, verificar se os trabalhadores haviam consertado a porteira danificada. Era um trajeto curto, coisa de meia hora ida e volta. Ele ajeitou o chapéu, puxou as rédeas e tocou o cavalo com as esporas. O João partiu num trote calmo, como sempre fazia. Tudo parecia normal, mas quando ele fez o cavalo tomar um galope moderado ao passar pelo córrego, sentiu. O arreio se moveu ligeiramente. Ele franziu a testa e tentou se reequilibrar, mas já era tarde. A cilha soltou completamente. O arreio escorregou para o lado, levando-o junto. Ele tentou segurar nas rédeas, mas o corpo já estava caindo, girando no ar. O chão veio veloz, o impacto foi seco, forte, bateu nas costas e expulsou o ar dos pulmões. Ficou ali deitado, de olhos fechados, tentando respirar. A dor latejava na lombar, na nuca, mas ele estava consciente. Sabia disso, sabia que podia se mexer. Mas algo, um instinto talvez, o fez permanecer parado. Ouviu passos correndo. Patrão! Patrão! Era a voz da governanta aflita, ofegante. Meu Deus! Ele caiu. Outra voz mais jovem, a da empregada. Ele está respirando, está? Mas não acorda, corre, busca água. Ele sentiu as mãos da governanta tocando seu rosto, checando o pulso. Ela estava nervosa. Ele percebia pela respiração rápida dela. Mas ele continuou imóvel, olhos fechados, porque algo dentro dele dizia: espere. Escute. A empregada voltou correndo com um pano molhado. Ele sentiu a água fresca no rosto, nas têmporas. Ele vai ficar bem? A voz dela tremia. Não sei. Vou mandar buscar o médico. Mas a governanta hesitou. Como isso aconteceu? Você preparou o cavalo, não foi? Silêncio. Foi. A empregada respondeu baixinho. Eu prendi tudo certinho, dona Marta. Eu juro. Então, como a cilha soltou assim? A empregada não respondeu. Ele sentiu ela se afastar um pouco, como se estivesse olhando ao redor, checando se havia alguém por perto. E então, com a voz ainda mais baixa, quase um sussurro, ela disse: Eu vi dona Marta. Viu o quê? A moça, a noiva dele. Ela mexeu no arreio depois que eu saí. O coração dele disparou, mas ele não se mexeu. Continuou ali deitado, de olhos fechados, ouvindo cada palavra como se o mundo tivesse parado. O que você está dizendo, menina? A governanta perguntou incrédula. Eu voltei porque esqueci o pano de limpar o estribo e vi ela saindo do estábulo. No começo não pensei nada, mas agora eu sei. Ela afrouxou a cilha de propósito. Por quê? Por que ela faria isso? A empregada soltou um suspiro trêmulo. Porque ela sabe. Sabe o quê?
Que eu... A voz dela falhou. Que eu gosto dele. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, como se o próprio ar tivesse ficado mais espesso. Menina tola, a governanta murmurou. Você acha que ela fez isso só para te prejudicar? Eu sei que ela fez. Ela quer que ele pense que fui eu, que eu sabotei o arreio para eu ser mandado embora. E por que você não conta isso para ele? Porque ele não vai acreditar em mim. A empregada respondeu com uma tristeza profunda na voz. Eu sou só a empregada. Ela é a noiva dele. A palavra dela vale mais que a minha. E se eu acusar ela sem prova, ele vai me mandar embora do mesmo jeito. A governanta suspirou. Então o que você vai fazer? Nada. Vou ficar quieta. Vou aceitar a culpa se for preciso. Mas eu sei a verdade. E Deus também sabe. As duas ficaram em silêncio e ele, deitado no chão, sentiu algo apertar dentro do peito. Raiva, tristeza e uma estranha admiração. Porque aquela moça que acabara de confessar que o amava, que sabia a verdade, que tinha sido sabotada, estava disposta a sofrer em silêncio para proteger a paz dele. E a mulher com quem ele ia se casar tinha tentado destruí-la. Você já percebeu que nada é o que parece? Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer agora. Ele esperou. Esperou até as duas mulheres o carregarem para dentro da casa, até ser deitado na cama do quarto, até sentir o colchão afundar sob seu peso e ouvir a porta se fechar. Esperou até ter certeza de que estava sozinho. Só então abriu os olhos. O teto de madeira estava manchado de mofo em um canto. Ele ficou olhando para aquilo, tentando organizar os pensamentos. Tudo o que tinha ouvido martelava na cabeça dele como um sino que não parava de tocar. Ela afrouxou a Cília, porque ela sabe que eu gosto dele. Vou ficar quieta, vou aceitar a culpa se for preciso. Ele fechou os olhos novamente e apertou os punhos. Como tinha sido cego, como não tinha visto. A porta se abriu de repente. Ele rapidamente voltou a fingir que estava desacordado, relaxando os músculos, deixando a respiração ficar pesada. Amor, era a voz dela, da noiva. Ela entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e se aproximou da cama. Ele sentiu o perfume adocicado dela. Sentiu quando ela se sentou na beirada do colchão e tocou seu rosto. Você me assustou tanto, ela murmurou com uma voz que parecia preocupada. Mas ele conhecia aquela voz, conhecia bem e agora, ouvindo com atenção, percebia algo artificial nela, algo teatral. Ela ficou ali por um momento acariciando o cabelo dele e então se levantou e saiu. Ele esperou mais um pouco. Ouviu vozes lá fora, a dela, da governanta, de alguém mais. E então, devagar, como se estivesse acordando de verdade, ele gemeu baixinho, mexeu a cabeça, abriu os olhos. Ele acordou! Gritou alguém lá fora. A porta se escancarou. A noiva entrou correndo, seguida pela governanta. A empregada ficou parada na porta, com as mãos entrelaçadas na frente do avental, o rosto pálido de preocupação. Amor, graças a Deus. A noiva se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão dele. Você está bem? Está sentindo dor? Ele fez que sim com a cabeça devagar. O quê? O que aconteceu? Você caiu do cavalo, ela disse com os olhos cheios de lágrimas. Lágrimas de mentira. Ele sabia. Agora sabia. A Cília soltou. Você bateu a cabeça. Ele olhou para ela, olhou de verdade e viu. Viu a falsidade, viu a máscara. A Cília soltou. Ele repetiu. Soltou, ela disse. E então, com um suspiro dramático, acrescentou. Parece que não foi presa direito. Ela olhou para trás, para a empregada parada na porta. Não foi você quem preparou o cavalo? Perguntou com uma voz doce, mas com veneno nas entrelinhas. A empregada engoliu seco. Fui eu sim, senhora. E você tem certeza de que prendeu tudo certinho? Tenho. Ela respondeu firme, mesmo com a voz tremendo. A noiva suspirou e olhou de volta para o fazendeiro. Amor, eu não quero acusar ninguém, mas talvez ela não saiba preparar direito. Ela é empregada doméstica, não é peão de estrebaria. Você não devia ter pedido isso para ela.
A armadilha estava armada. Ela estava plantando a culpa delicadamente, sutilmente. Mas ele via tudo. Ele olhou para a empregada. Ela estava com os olhos baixos, as mãos apertadas no avental, como se estivesse se preparando para ser expulsa. E ele tomou uma decisão. Ia deixar a farsa continuar só mais um pouco, porque queria ver até onde aquela mulher que dizia amá-lo era capaz de ir. Será que ele vai descobrir toda a verdade ou vai ser enganado? Deixe sua opinião nos comentários. Ele ficou na cama o resto do dia, fingindo estar mais debilitado do que realmente estava. A noiva não saiu do lado dele. Trouxe chá, arrumou os travesseiros, falou com voz mansa e preocupada. Qualquer um acreditaria que ela era a mulher mais dedicada do mundo, mas ele sabia. Sabia que por trás daqueles gestos carinhosos havia algo podre. No final da tarde, quando a luz já estava ficando alaranjada e as sombras se alongavam pelas paredes, ele pediu para ficar sozinho. A noiva hesitou, mas obedeceu. Disse que ia preparar uma sopa para ele e saiu. Assim que a porta fechou, ele se levantou devagar, testando o corpo. As costas doíam, a nuca também, mas nada estava quebrado. Ele tinha tido sorte. Ou talvez a maldade dela não tivesse sido suficientemente bem planejada. Ele foi até a janela e olhou para fora. Lá embaixo, no quintal, a empregada estava estendendo panos na corda. Os movimentos dela eram lentos, cansados. Ela parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ele desceu a escada com cuidado, segurando no corrimão. Ninguém o viu. Atravessou a sala, saiu pela porta dos fundos e caminhou até o quintal. Quando a empregada o viu, ela deixou cair o pano que segurava. "Patrão, o senhor não devia estar de pé." "Eu estou bem," ele disse, parando a alguns passos dela. "Quero falar com você." Ela ficou tensa, como um animal acuado. "Sobre o cavalo," ele continuou. "Você tem certeza de que prendeu o arreio direito?" Ela olhou para ele e, por um instante, ele viu algo passar nos olhos dela. Medo, tristeza, mas também determinação. "Tenho certeza, patrão. Eu prendi tudo. Conferi 2 vezes." Então, como a Cília soltou? Ela abriu a boca, fechou, desviou o olhar. "Não sei, patrão." Ele deu um passo à frente. "Você tem certeza de que não sabe?" Ela o encarou de novo. Viu que ela sabia. Viu que ela estava guardando a verdade. "Tenho certeza." Ela mentiu e, naquele momento, ele entendeu. Ela estava protegendo-o. Estava disposta a levar a culpa, a ser expulsa, talvez até pior, só para não criar um conflito maior, só para não ferir ele, porque ela o amava. Ele sentiu algo se quebrar dentro do peito, algo que tinha a ver com a mulher que esperava por ele lá dentro e algo que tinha a ver com a moça que estava ali na frente dele, com as mãos sujas de sabão e o coração mais limpo que ele já tinha visto. "Está bom," ele disse com a voz rouca. "Pode ir." Ela hesitou como se quisesse dizer algo, mas então apenas fez uma pequena reverência e voltou para dentro. Ele ficou ali parado no quintal, olhando para o pano caído no chão, e tomou outra decisão. Ia confrontar a noiva, ia fazer ela confessar e ia acabar com aquela farsa de uma vez por todas, porque ele tinha descoberto algo naquela queda. Tinha descoberto quem realmente merecia sua confiança e quem merecia seu coração. A verdade está perto de vir à tona. Se você está ansioso para ver o que vai acontecer, compartilha esse vídeo com alguém que também gosta dessas histórias. Quando voltou para dentro da casa, a noiva já estava esperando por ele na sala, com uma bandeja de sopa fumegante e um sorriso que tentava parecer preocupado. "Amor, o que você está fazendo de pé? Você devia estar descansando." Ele se sentou na cadeira sem responder, apenas aceitou a tigela que ela ofereceu. Ela se acomodou ao lado dele, observando cada movimento como se estivesse cuidando de uma criança doente. "Eu estava pensando." Ela começou com aquela voz doce que ele antes achava bonita, mas que agora soava falsa. "Talvez seja melhor a gente dispensar aquela empregada." Ele parou com a colher no ar. "Dispensar? É que..." Ela suspirou, tocando de leve no braço dele.
Ela claramente não sabe fazer coisas fora das tarefas domésticas. E você podia ter se machucado seriamente, amor. Podia até ter morrido. Ele tomou a sopa devagar, sem tirar os olhos dela. Você acha que foi culpa dela? Bem, quem mais poderia ser? Ela abriu as mãos, fazendo um gesto de inocência. Ela preparou o cavalo. A Cília soltou. É simples assim. Simples, ele repetiu. Exatamente. E olha, eu não quero ser cruel com a moça. Ela pode continuar nas tarefas domésticas, claro, mas acho que a gente precisa deixar claro que ela não pode assumir responsabilidades que não sabe cumprir. Por segurança, entende? Ele colocou a tigela de lado e se recostou na cadeira, olhando para ela com uma expressão neutra. Você é muito bondosa, ele disse. Ela sorriu, achando que tinha vencido. Eu só quero cuidar de você. Eu sei, e por isso eu vou resolver isso agora mesmo. Ele se levantou, ignorando a dor nas costas, e foi até a porta da cozinha. Bateu 2 vezes. A empregada apareceu, ainda com o avental molhado, o rosto corado do vapor das panelas. Patrão? Vem aqui. Preciso falar com você. Ela entrou na sala, secando as mãos no avental, e parou ao ver a noiva ali também. Seus olhos se arregalaram levemente, mas ela manteve a postura. Eu quero que você me conte, o fazendeiro disse, cruzando os braços. Você preparou meu cavalo hoje de manhã, correto? Sim, patrão. E tem certeza absoluta de que prendeu a Cília corretamente? Ela engoliu seco. Tenho, patrão. A noiva suspirou, balançando a cabeça como se estivesse com pena. Querida, não precisa Ninguém vai te punir por não saber. Todo mundo erra. A empregada cerrou os punhos, mas manteve a voz firme. Eu não errei, senhora. Eu prendi direito. Então, como a Cília soltou? A noiva perguntou com uma falsa gentileza. A empregada olhou para o chão. Ele podia ver a luta acontecendo dentro dela, a vontade de gritar a verdade e o medo de não ser acreditada. Não sei, senhora, ela murmurou. A noiva olhou para o fazendeiro com uma expressão de está vendo? Mas ele não estava olhando para a noiva. Estava olhando para a empregada, para o jeito como ela segurava o avental, para o tremor quase imperceptível nos ombros, para a dignidade com que escolhia o silêncio em vez da acusação. E então ele fez algo que surpreendeu as duas. Sorriu. Está bom, pode voltar para a cozinha. A empregada piscou confusa, mas obedeceu. Assim que ela saiu, a noiva se aproximou dele. Amor, você não vai fazer nada? Vou sim, ele respondeu ainda sorrindo, mas não com ela. E então, antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, ele se virou e subiu a escada, deixando-a sozinha na sala, com uma expressão de desconforto começando a rachar a máscara perfeita. Será que ele já descobriu tudo ou ainda tem mais reviravoltas por vir? Conta pra gente o que você está achando até agora. Ele passou a noite inteira acordado, deitado na cama, olhando para o teto. A dor nas costas incomodava, mas não era nada comparado ao que doía por dentro, porque agora ele via tudo com clareza. Via como tinha sido enganado, como tinha escolhido a pessoa errada. De manhã cedo, antes do sol nascer, ele desceu até a cozinha. A empregada já estava lá, acendendo o fogão a lenha, preparando o café. Quando o viu, ela se assustou. Patrão, eu não esperava. Senta aqui, ele disse, puxando uma cadeira. Ela hesitou, mas obedeceu. Ele se sentou na frente dela, com a mesa entre os dois. Eu vou te fazer uma pergunta, ele começou. E eu quero que você me responda com a verdade. Não importa o que aconteça depois. Eu só quero a verdade. Ela ficou pálida, mas assentiu. Você viu alguém mexer no arreio depois que você preparou o cavalo? O silêncio foi longo, pesado. Ela abriu a boca, fechou, e então, com a voz tremendo, disse: Vi, patrão. Quem? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu voltei porque noiva, tinha esquecido o pano no estábulo e vi ela saindo de lá. No começo eu não pensei nada, mas depois que o senhor caiu, eu entendi. Por que você não me contou antes? Porque o senhor não ia acreditar em mim. Ela soluçou.
Eu sou só a empregada. A palavra dela vale mais. E se eu acusasse ela sem prova, o senhor ia me mandar embora. Ele se levantou, deu a volta na mesa e se ajoelhou na frente dela. Segurou as mãos dela, que estavam geladas. Escuta o que eu vou te falar. Eu acredito em você, e você não vai ser mandada embora nunca. Entendeu? Ela chorava agora, soluçando alto. E ele deixou ela liberar tudo aquilo que tinha guardado. Quando ela se acalmou, ele limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Obrigado por ter me contado a verdade. Ela apenas assentiu, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Ele se levantou, ajeitou o chapéu e saiu da cozinha. Tinha algo a fazer e não ia adiar mais. Foi até o quarto onde a noiva dormia, bateu na porta. Ela abriu ainda de camisola, com o cabelo solto. Amor, tão cedo! Eu preciso falar com você, ele disse, entrando e fechando a porta atrás de si. Ela sentou na beirada da cama com uma expressão curiosa. Claro, o que foi? Ele cruzou os braços e a encarou. Você afrouxou a cilha do meu cavalo. O rosto dela perdeu toda a cor. O quê? Você me ouviu. Você sabotou o arreio, me fez cair e tentou colocar a culpa na empregada. Isso é absurdo. Quem te disse essa mentira? Não é mentira, e você sabe disso. Ela se levantou com os olhos brilhando de raiva. Foi ela, não foi? Aquela empregada miserável te encheu a cabeça de mentiras. Por quê? Ele perguntou, ignorando a explosão dela. Por que você fez isso? Eu não fiz nada. Fala a verdade! Ele gritou e ela se encolheu. Silêncio. E então, com a voz cheia de veneno, ela cuspiu. Porque ela te ama. E eu não ia deixar uma empregada qualquer roubar o que é meu. Ele fechou os olhos. Ali estava a confissão. Ela nunca tentou nada. Ele disse com a voz baixa. Ela nunca falou nada. Ela só existiu e isso te incomodou tanto que você tentou destruir ela. Eu tentei te proteger. Você tentou me matar. Não, eu só queria que você caísse. Só queria que você visse que ela é incompetente, que ela não presta, que... Chega! Ele abriu a porta. Pega suas coisas e sai da minha casa. Ela ficou boquiaberta. Você está terminando comigo? Estou. E você tem 1 hora para sair. Se não sair, eu chamo os trabalhadores para te tirar daqui. Ela tentou chorar, tentou implorar, mas ele virou as costas e saiu, fechando a porta. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que conseguia respirar. Agora vem a chamada especial para você que está acompanhando essa história. Se você chegou até aqui, é porque essa narrativa tocou seu coração de alguma forma. Eu quero saber, se você estivesse no lugar do fazendeiro, teria tido a coragem de acreditar na palavra da empregada contra alguém da sua própria classe social? Deixa aqui nos comentários qual seria sua atitude nessa situação. E se você está torcendo para que a verdade triunfe, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história que toca a alma. Compartilhe também com aquela pessoa que precisa ouvir que o caráter vale mais que qualquer posição social. Vamos continuar juntos? Então bora para o final dessa história incrível. A verdade foi revelada. Se essa parte te emocionou, compartilha esse vídeo com alguém especial. Ele desceu a escada e encontrou a governanta na sala, com a expressão assustada de quem tinha ouvido os gritos. O que aconteceu? Ela confessou. Ele disse, simples assim. A governanta arregalou os olhos, confessou tudo. Ela afrouxou a cilha de propósito. Queria que eu caísse. Queria culpar a empregada. A governanta colocou a mão no peito, chocada. Meu Deus, eu terminei com ela e ela vai embora hoje. Mas e a família dela? E o casamento? Estava tudo acertado. Não me importa, ele cortou. Eu não vou casar com alguém capaz de fazer uma coisa dessas. Meia hora depois, a noiva desceu as escadas com 2 malas, o rosto inchado de chorar. Ela passou por ele sem olhar, subiu na carruagem que já estava esperando e partiu sem dizer uma palavra. Ele ficou parado na varanda, vendo a carruagem sumir na estrada de terra, levantando poeira. A governanta se aproximou. Você fez o certo, ela disse baixinho. Ele apenas assentiu.
Mas por dentro algo ainda pesava, porque terminar com a noiva tinha sido fácil. O difícil era o que vinha depois, o que ele ia fazer com o que tinha descoberto sobre a empregada. Ela o amava, tinha se sacrificado por ele, tinha escolhido o silêncio em vez da vingança, tinha mostrado um caráter que ele nunca tinha visto em ninguém da classe dele. E ele sentia o quê? Exatamente. Entrou na casa, subiu para o quarto e se trancou lá. Ficou horas sozinho pensando, revirando cada conversa, cada olhar, cada gesto dela, e percebeu algo que, talvez, sem saber, ele também tivesse se apaixonado. Não pela beleza, não pela posição, mas pela bondade, pela força silenciosa, pela dignidade. E isso o assustava porque ele tinha sido criado numa sociedade que dizia que gente como ele não se misturava com gente como ela. Mas e se ele não se importasse com isso? E se ele escolhesse o coração em vez das convenções? Seria loucura, mas talvez fosse a única coisa certa a se fazer. Será que ele vai ter coragem de seguir o coração? Deixa nos comentários o que você faria no lugar dele. Passaram-se 4 dias. 4 dias em que ele evitou a cozinha, evitou cruzar com ela pelos corredores, evitou até pensar muito no assunto. Mas era inútil. Ela estava em cada canto da casa, no cheiro do pão fresco, no som das panelas batendo, na risada baixa que ele às vezes ouvia vindo da cozinha. No 5º dia, ele não aguentou mais. Esperou o anoitecer, esperou todos se recolherem e então desceu até a cozinha. Ela estava lá sozinha, limpando os últimos pratos do jantar. Quando o viu, quase deixou cair a louça. "Patrão, pode me chamar pelo nome?" ele disse. Ela ficou vermelha. Eu não posso, patrão. Não seria apropriado." Ele deu um passo à frente. "E se eu quiser que você chame?" Ela ficou sem palavras. Ele podia ver o coração dela batendo pela pulsação no pescoço. "Eu vim aqui porque eu preciso te falar uma coisa," ele continuou. "E eu preciso que você me escute até o fim, sem fugir, sem desviar o olhar. Você consegue fazer isso?" Ela assentiu, muda. "Eu sei que você gosta de mim. Eu ouvi você contando para a governanta e eu fiquei pensando muito nesses dias sobre tudo, sobre quem eu sou, sobre quem você é, sobre o que é certo, sobre o que é errado." Ele parou, respirou fundo. "E eu cheguei numa conclusão, que nada disso importa. Classe, posição, o que vão falar. Nada disso vale mais do que isso aqui." Ele tocou o peito. "Você me mostrou o que é caráter. Me mostrou o que é bondade de verdade. E eu não quero que você seja só a empregada. Eu quero que você seja mais." Ela arregalou os olhos, sem acreditar. "Patrão, o senhor está dizendo que... Estou dizendo que eu quero que você case comigo." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela ficou paralisada, com os olhos cheios de lágrimas, a boca aberta, sem conseguir falar. E então, finalmente sussurrou. "O senhor está louco?" Ele sorriu. "Talvez. Mas é a melhor loucura que eu já senti." Ele se aproximou, segurou as mãos dela. "Eu sei que é difícil de acreditar. Eu sei que parece impossível, mas eu não quero viver uma vida inteira me perguntando e se. Eu quero tentar com você, se você quiser também." Ela chorava agora, soluçando, tremendo. Mas e as pessoas? E sua família? "Deixa eles falarem." Ele disse firme. "Eu não ligo. Eu só ligo para você." Ela olhou para ele. Realmente olhou pela primeira vez sem medo, sem barreiras, e viu que ele estava falando sério. Eu não sei o que dizer." "Diz sim." Ela soluçou uma risada no meio das lágrimas. "Sim, sim, eu caso com você." E ali, naquela cozinha iluminada apenas pela luz fraca do lampião, ele a beijou. E o mundo lá fora podia desabar, porque naquele momento eles tinham um ao outro. E isso era tudo. A coragem venceu o medo. Comenta aqui o que você sentiu nesse momento. A história ainda não acabou. A notícia se espalhou como fogo em pasto seco. O fazendeiro ia se casar com a empregada. A empregada, uma moça sem nome de família, sem linhagem conhecida, sem dote,
sem nada além do avental surrado e as mãos calejadas. As línguas fervilharam, as portas se fecharam, os convites pararam de chegar. A família dele, tios, primos, conhecidos, apareceram na fazenda um atrás do outro, tentando fazê-lo mudar de ideia. Você está jogando seu nome no lixo. Essa moça só quer seu dinheiro. Você vai se arrepender. Mas ele ouvia tudo em silêncio, com os braços cruzados, e no final dizia apenas: eu já decidi. Alguns tentaram ameaçar. Disseram que iam deserdá-lo, que iam cortar relações, que iam espalhar que ele tinha enlouquecido. Ele deu de ombros: façam o que quiserem. Porque ele tinha descoberto algo importante. Que família de verdade não é a que divide o mesmo sangue, mas a que divide o mesmo coração. E a empregada, ela era isso, família de verdade. Eles se casaram numa cerimônia pequena, na capela da fazenda, com apenas a governanta, 3 trabalhadores e o padre idoso que conhecia o fazendeiro desde criança. Ela usava um vestido simples, branco, costurado por ela mesma. Não tinha véu, nem grinalda, nem nada além de um raminho de flores silvestres do campo. Mas quando ele a viu entrando, com os olhos brilhando e o sorriso tímido, ele soube. Soube que aquela era a mulher certa, a única. Depois da cerimônia, eles jantaram na cozinha, onde tudo tinha começado. Ela fez um ensopado simples, pão quentinho e um doce de abóbora que derretia na boca. E ali, sentados naquela mesa de madeira gasta, eles riram, conversaram, planejaram o futuro. Não ia ser fácil. Eles sabiam disso, mas iam enfrentar juntos. E no final das contas, isso era tudo que importava. Eles escolheram o amor acima de tudo. Você faria o mesmo? Conta pra gente nos comentários. 6 anos depois. A fazenda estava diferente, menor talvez. Ele tinha vendido parte das terras, tinha reduzido o número de trabalhadores, tinha simplificado tudo, mas era mais feliz. Muito mais feliz. Ela ainda trabalhava na cozinha, não porque precisava, mas porque amava. E agora, em vez de trabalhar sozinha, tinha 3 criancinhas ajudando, ou atrapalhando, dependendo do dia. Um menino de 5 anos, com os olhos do pai e o sorriso da mãe. Uma menina de 3, toda cachos e risadas, e um bebê de colo que dormia tranquilo no berço improvisado perto do fogão. Ele às vezes parava na porta da cozinha só para olhar, para ver ela ali com o avental sujo de farinha, explicando para o menino como amassar a massa do pão enquanto a menina brincava com colheres de pau no chão. E sentia o peito apertar de gratidão, de amor, porque ele tinha estado a um passo de jogar tudo fora, de casar com a pessoa errada, de viver uma vida inteira de mentiras. Mas uma queda de cavalo e uma confissão ouvida por acaso tinham mudado tudo. Amor, ela chamou, tirando-o dos pensamentos. Vem provar isso aqui. Ele entrou, pegou a colher que ela oferecia, provou o doce. Está perfeito. Tem certeza? Não está muito doce? Está perfeito. Ele repetiu, puxando-a pela cintura e beijando a testa dela. O menino fez cara de nojo. Ai, papai! Eles riram, e naquele momento, com a luz do sol entrando pela janela, com o cheiro de pão fresco no ar, com as crianças brincando aos pés deles, ele entendeu que o amor verdadeiro não é o que te dá tudo, é o que te dá o suficiente. E com ela, ele tinha mais do que suficiente, tinha tudo. Numa tarde de domingo, anos mais tarde, ele estava sentado na varanda, observando o pôr do sol quando ela se aproximou, segurando uma xícara de café. Sentou-se ao lado dele, em silêncio, apenas apreciando o momento. Você se arrepende? Ela perguntou de repente, com aquela voz suave que ele tanto amava. De quê? De tudo isso. De ter casado comigo, de ter perdido sua família, sua posição. Ele a interrompeu, segurando a mão dela. Nunca, nem por um segundo. Ela sorriu, mas ele viu a dúvida nos olhos dela. Escuta, ele continuou. Eu poderia ter tido tudo aquilo que o mundo diz que é importante. O nome, a posição, o respeito das pessoas certas. Mas tudo aquilo era vazio.
Era como uma casa grande e bonita, mas sem ninguém dentro. Com você, eu aprendi o que é ter um lar de verdade. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu te amo tanto. Eu também te amo. E sabe o que mais? Eu agradeço todos os dias por aquela queda. Porque foi preciso eu cair para eu enxergar quem realmente estava ao meu lado o tempo todo. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, vendo o sol desaparecer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. As crianças brincavam no quintal, suas risadas ecoando pela propriedade. E naquele silêncio confortável, compartilhado apenas por duas pessoas que se entendiam completamente, ele percebeu que tinha feito a escolha certa. Sempre foi ela, desde o primeiro dia. A governanta Dona Marta, que havia testemunhado toda aquela história desde o início, costumava dizer para quem quisesse ouvir: foi a melhor coisa que já aconteceu naquela fazenda. Ele trocou ouro falso por prata verdadeira. E ela tinha razão, porque o que parecia valioso aos olhos do mundo se revelou vazio, e o que parecia simples se revelou precioso. Às vezes, na vida, a gente precisa cair para poder enxergar a verdade. Precisa perder tudo o que achava importante para descobrir o que realmente importa. E ele tinha descoberto. Descobriu que o caráter vale mais que o sobrenome, que a bondade vale mais que a beleza, que o amor verdadeiro não escolhe classe social, escolhe o coração. Naquela fazenda, no final do século XIX, uma história se escreveu. Não nos livros de história, não nos jornais da época, mas nos corações de duas pessoas que ousaram desafiar tudo e todos para ficarem juntas. E essa história, passada de geração em geração, continuou viva, porque histórias de amor verdadeiro nunca morrem. Elas apenas se transformam em lendas, em exemplos, em faróis para aqueles que ainda têm medo de seguir o coração. Ele caiu do cavalo, fingiu estar desacordado e ouviu a verdade mais dolorosa e mais libertadora da sua vida. E essa verdade, vinda de quem ele menos esperava, mudou tudo. Mudou seu futuro, mudou seu coração, mudou sua vida inteira. Porque às vezes é preciso perder o equilíbrio para encontrar o caminho certo. É preciso cair para se levantar mais forte. É preciso fingir estar cego para finalmente enxergar. E quando ele enxergou, viu o que estava ali o tempo todo, escondido à vista de todos. Uma mulher com o coração mais puro que ele já conhecera, esperando pacientemente, sem pedir nada, apenas amando em silêncio. Essa era a história do fazendeiro que caiu do cavalo e encontrou o amor verdadeiro no lugar mais improvável. Uma história de coragem, de escolhas difíceis, de amor que vence todas as barreiras. Uma história que nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. E ela era tudo. Sempre foi. E aí, essa história tocou seu coração como tocou o meu ao contar para você? Sabe, cada história que eu trago aqui tem um propósito: fazer você refletir, emocionar e lembrar que o amor verdadeiro existe, mas nem sempre aparece da forma que esperamos. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa narrativa ressoou em você. Talvez tenha te feito lembrar de alguém, talvez tenha te dado esperança, talvez tenha te mostrado que o caráter vale mais que qualquer posição social. Eu quero te fazer um convite especial. Se inscreve no canal agora, se você ainda não é inscrito, porque aqui você vai encontrar histórias reais e emocionantes que tocam a alma e nos fazem acreditar na bondade humana. E mais importante, eu quero ouvir você. Vem aqui nos comentários e me conta. Você já viveu ou conhece alguma história parecida com essa? Alguma vez você teve que escolher entre o que era esperado e o que seu coração realmente queria? Compartilha com a gente. Nossa comunidade é um lugar seguro para dividir experiências, aprender uns com os outros e crescer juntos. E me diz também, o que você aprendeu com essa história? O que ela te fez sentir? Sua opinião importa muito,
e ajuda a gente a criar conteúdos cada vez melhores para você. Se você gostou, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir que o amor verdadeiro existe e que a coragem de seguir o coração sempre vale a pena. Manda para aquele amigo que está em dúvida sobre uma escolha difícil, para aquela pessoa que precisa de um pouco de esperança hoje. Curta o vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma história nova e lembra, aqui cada narrativa carrega uma lição de vida. Toda semana tem história nova esperando por você, histórias que vão te fazer rir, chorar, refletir e acreditar que o bem sempre triunfa no final. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Você é especial e faz parte dessa família incrível que está crescendo a cada dia. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai tocar seu coração. Até lá, cuida bem de quem você ama e nunca deixa de seguir seu coração. Um abraço enorme e que Deus abençoe sua vida.